Hoje é um dia especial, dia 18 de outubro, dia do médico. E nós, do Medicina de Alto Desempenho, resolvemos comemorar esse dia conversando com alguns médicos que têm uma trajetória de sucesso. É sempre muito bom nos inspirarmos naquelas pessoas que estão um pouco à frente de nós. E é por isso que hoje eu trouxe aqui o Michael Caminha, um excelente médico, hoje já um amigo que está na mentoria desde junho. Michael, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Parabéns a todos os médicos que estão aí acompanhando a gente. Meu nome é Michael Caminha. Eu sou médico e eu trabalho na área de endocrinologia e nutrologia. Como o Thiago disse, desde junho estamos alavancando o crescimento lá na clínica graças ao acompanhamento e o espelhamento em pessoas que são de sucesso. Muito bom, Michael. Michael, por que você veio para essa área? Assim, quem não está aqui olhando, mas o Michael é um cara atlético, o Michael é um cara que treina bastante. Eu acho que isso é uma coisa importante. Você consegue passar um pouco para os pacientes e inspirar os pacientes, né, Michael? O que te trouxe essa área? O que fez você vir para a medicina? Nem sempre foi assim, né? Nem sempre estive na minha melhor versão, digamos assim. Mas, de fato, que assim, desde pequeno, Thiago, eu quis ser médico. Eu tenho um avô materno que foi um grande exemplo para mim. E desde que eu convivi muito com eles na infância, dormia na casa deles, quando ele ia fazer plantão. E aí eu tinha aquela visão do médico que chegava todo de branco. Era dia dos avós, dia dos pais, ia comprar sapato branco, cinto branco, tudo branco. E aí desde 6 anos que eu me lembro, eu quis ser médico. E dali ninguém tirou mais da minha cabeça. Eu nunca tive uma segunda opção quando chegou a época de vestibular. Então, aquilo ficou enraizado. E quando chegou na fase do vestibular, inclusive, não passava, sempre batendo na trave. E ele estava ali para incentivar. Até quando outros familiares falaram, vamos tentar outra coisa, será que é isso mesmo? Eu falei, não, eu quero ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser médico. Mas nem sempre eu quis, na verdade, nunca quis estar nessa área que eu atuo hoje, que eu gosto e estou apaixonado. Na verdade, eu gostava muito da ação, da emergência, né? Então, eu não me imaginava clinicando, cuidando cronicamente aí dos pacientes. E após me formar, eu comecei a trabalhar, plantão, aquela vida corrida. Logo tive meu primeiro filho. E aí, durante esse processo, eu comecei a engordar. Né? O médico tem muito essa questão do merecimento, né? Trabalhei muito, estou cansado, eu mereço. E aí era uma pizza, um hambúrguer, uma cerveja. Até que eu cheguei num ponto que eu estava 20 quilos acima do meu peso. Né? E aí, na época, tinha vários sintomas já relacionados a isso, né? Cansaço, fadiga, diminuição de libido, refluxo. Mas o que começou a me incomodar mesmo foi estética. Ir na praia, ter que encolher a barriga, né? Ou nem tirar a camiseta. E aí teve um ponto que eu falei, não, preciso mudar. E aí eu comecei a aprofundar mais, estudar mais sobre dieta, alimentação, low carb, jejum intermitente. E aí eu emagreci bastante nesse processo. E aí eu voltei os 20 quilos para trás. E aí durante o processo foi onde eu falei, cara, isso funciona, né? É com isso que eu quero trabalhar. E aí eu comecei a estudar e aprofundar, e a fazer pós-graduações e chegar onde eu tô hoje. É engraçado a gente pensar como os avós podem nos inspirar, né? Eu também vim para medicina por conta de uma avó minha. Ela não era médica, mas meus avós eram professores rurais. Eu cresci com eles quando meus pais... quando eu nasci, meus pais ainda estavam naquela fase de estudar, de trabalho. Eles acabaram nos primeiros anos de vida, não conseguiram cuidar de mim. E eu cresci com uma avó. E aí, na primeira vez que eu vi em um filme alguém falecendo, eu falei para minha avó, vó, eu vou ser médico e eu não vou deixar a senhora nunca morrer. Ela virou para mim, para de besteira, garoto, né? Todo mundo morre um dia. Mas aquela ideia de cuidar das pessoas que eu amava, eu acabei trazendo para hoje, para medicina. E assim, não consigo fazer as pessoas não morrerem, mas consigo fazer com que elas se sintam jovens por mais tempo. E você contou uma história bem bacana agora. Quantos anos você tinha quando você estava 20 quilos acima, Michael? Não tem muito tempo. Isso aí são coisas de 5, 6 anos atrás. Sim. E quanto de energia hoje você emagreceu 20 quilos? Quanto de energia que você tem a mais? O que isso impactou a tua vida? Não, hoje nem compara, né? Porque assim, quando eu emagreci esses 20 quilos, aí eu fiquei até magro demais, né? E aí eu comecei um processo de focar mais na academia, treinar mais pesado, comer melhor. E aí eu engordei, só que de massa muscular. Então hoje, assim, disposição, energia, até para poder carregar a criança no colo, tenho 2 filhas pequenas, né? Dar conta dessa rotina, como eu estava antigamente, basicamente só me arrastando ali nos plantões da vida, 24 horas, 36 horas, não tem nem comparação.
E é essa medicina que a gente acredita hoje, né, Tiago? Nessa mudança do estilo de vida, podendo proporcionar uma maior longevidade, mas com qualidade, né? Não dependendo de muitos medicamentos e podendo manter o mínimo ali de produtividade, de performance, independente da idade. É muito bom a gente pensar que aos 40, aos 50, nós vamos nos sentir melhores até do que aos 25, aos 30, quando é aquela rotina maratona de plantões, né? Eu falo muito isso para alguns pacientes, né? A minha ideia é que você daqui a 2, 3 anos, você olhe para trás e fale, nossa, hoje eu estou mais velho, mas eu me sinto mais novo do que quando eu decidi mudar meu estilo de vida, cuidar mais da minha alimentação e ter esse olhar mais preventivo, né? E não somente remediar quando o problema já está acontecendo. Acho que tem muitos dos médicos que estão nos olhando agora, estão ainda nessa fase. Estão na fase de dar milhares de plantões, estão engordando, estão olhando para o espelho e não estão gostando do que eles estão vendo. Como que você fez essa transição? Conta um pouquinho do que te motivou, daquelas inseguranças, né? Quando a gente começa... Quando eu larguei o plantão, eu me lembro que eu larguei o plantão, assim, não era aquela certeza. Você larga o plantão, mas você pensa, meu Deus do céu, se eu precisar voltar, será que eu dou o passo? Será que eu não dou? São dúvidas que são comuns, né? Às vezes as pessoas olham para nós temos clínicas de sucesso e acham que foi uma coisa tranquila, acham que não teve dúvida, que as coisas foram acontecendo e que a gente acorda todo dia confiante. Eu brinco que cada fase da vida, cada passo que nós damos, é assim, não precisa não ter medo. Você tem que pegar o medo, guardar aqui e dar o passo com o medo mesmo. Mas conta um pouquinho como foram esses passos. É uma questão que não tem ordem e progresso, né? Você vai progredindo e aí a ordem vai acontecendo. Mas a insegurança sempre teve, né? Mas era uma certeza de quando eu passei pelo processo, que eu falei, não, é isso que eu quero passar para os pacientes, eu quero cuidar deles dessa forma para que eles sintam toda a evolução que eu senti. E as doenças crônicas, elas não param de aumentar. Vocês sabem, quem acompanha aqui é médico, cada vez mais, né, a mortalidade por doenças cardiovasculares, diabetes, infarto, não param de crescer. E aí, na certeza de que eu ia resolver a vida desses pacientes, ou pelo menos tentar ajudar, falei, não, preciso começar. Né? E aí, durante a pandemia, né, a gente resolveu abrir a clínica. E na semana que estourou, na verdade, a pandemia, lá em março de 2020, eu estava para assinar o contrato da locação da primeira sala. E, pum, pandemia, lockdown, como é que vai ser, não vai ser? Aí eu não assinei naquela época, né? E até que as coisas meio que se estabeleceram. Eu não sabia se ia ter loja aberta, se o prédio ia funcionar para poder reformar e começar. Mas era cheio de incertezas, né? E houve um período de transição, né? Quando a gente finalmente inaugurou, em setembro, a clínica, eu comecei atendendo 2 dias. Apesar de estar com ela aberta, eu atendia 2 dias, o restante eu ainda fazia plantão e fui transicionando aos poucos, né? Foi diminuindo o número de plantões, aumentando a agenda à medida que o pessoal começou a procurar. Muita indicação eu sempre tive, né? De pacientes, familiares. E aí isso foi conseguindo com que eu fizesse uma transição. Mas o ponto final, digamos assim, ainda não foi uma decisão tomada por mim, né? Na época, no hospital que eu trabalhava, eu já não conseguia mais produzir da forma que eles gostariam. E eu vejo que, na época, eu era o funcionário que hoje eu não queria ter na minha empresa. Porque minha preocupação estava lá fora, né? E aí chegou um momento e falou, você não está atingindo a produtividade, não vai dar mais para continuar com a gente. Aí, na hora, foi um susto, né? Porque, assim, não estava meio que planejado, apesar que eu queria, mas acabou que deu tudo certo. Às vezes tem que ter uns empurrões externos. Eu tive uma história um pouco parecida com você. Quando eu comecei a atender em 2007. E aí, eu primeiro comecei locando uma sala em uma clínica multiprofissional, passei para uma outra clínica, enfim, cheguei na clínica, numa clínica muito bonita, de um cirurgião plástico, e lá eu loquei 3 salas. Então, ficava uma sala para mim, uma sala para minha nutricionista e uma sala eu fazia tratamentos estéticos. Isso foi em 2008. E aí eu fui crescendo, chegou uma época que eu atendia tantos pacientes que as pessoas chegavam na clínica e falavam assim, aqui é a clínica do Dr. Thiago Volpi, aqui é a clínica do Dr. Thiago Volpi. E esse cirurgião plástico, ele começou a não gostar tanto disso. E pegava a recepção, era 3 pacientes meus e um paciente dele, e as pessoas falando de mim. Um dia ele chegou para mim e falou, Thiago, eu acho que já está na hora de você ter sua própria clínica. Então, você tem mais 30 dias aqui, depois você precisa sair. E eu realmente não teria tomado não teria dado esse passo de montar a minha própria clínica. Então, fiquei apavorado na época, era 2011, esse ano, e eu comecei a procurar primeiro outros lugares que eu conseguisse locar salas.
E eu percebi que nenhum lugar ia ter uma estrutura que eu ia poder fazer o que eu queria. Porque, vamos lá, a gente também faz cirurgião plástico, eu também atormentava. Eu queria botar bioimpedância aqui, eu queria treinar as secretárias dele, eu queria mudar tudo na clínica dele. Então, não foi uma expulsão sem motivo. Eu estava mudando a clínica toda. Foi quando eu peguei um espaço, na época tinha 140 metros quadrados, fiz a reforma da clínica e fiz a reforma, assim, todo o dinheiro que eu tinha eu botei lá na ocasião e achei que nunca ia ocupar aqueles 140 metros. Em 2 anos eu precisei ir para uma clínica maior, aí eu comecei com 300 metros, hoje a gente tem quase 600 metros aí de área que está ativa. Você também começou aos poucos? Como é que foi? Você pegou uma sala? Me conta a história desse crescimento. É engraçado, né? Porque quando eu estava buscando salas comerciais, né? E a ideia era sempre ali uma região próxima de onde eu morava, justamente para não ficar sofrendo muito com o trânsito. Tinham salas maiores, né, com bom valor na época, mas a gente não acreditava que iria vingar tanto, né? Então, acabei pegando uma sala menor, de 50 metros quadrados, e aí ali a gente montou 2 consultórios, né? Minha esposa é nutricionista, minha sócia lá na clínica, então era uma sala minha, uma sala dela. Eu ajustei a varanda ali da sala para que fosse um postinho de enfermagem. Só que com 1 ano ali não coube mais. Era paciente assim, na recepção fazendo tratamento, aguardando, começou a tumultuar e aí a gente precisou expandir. E aí, na época que isso começou a acontecer, a sala do lado vagou, 2 salas do meu lado vagaram. E aí falou, Rafael, é a hora, vamos para cima, vamos derrubar essa parede aí e fazer um negócio melhor acontecer. Até porque quando a gente vai aprendendo um pouco mais de gestão, né, e do cuidado com o paciente, aí você vai vendo tudo que você precisa para atender aquela demanda, é o que você comentou, né? Você vai querendo mexer em vários pontos que você talvez está num ambiente que não é seu, vai começar a incomodar outras pessoas, por mais que você estando ali está gerando um faturamento para aquela pessoa, né? E aí foi assim, daí a gente expandiu e deu tudo certo, mas sempre foi muito com o olhar da vontade de querer cuidar e resolver o problema da pessoa, né? E isso gerou muitas indicações. Eu falo que assim, a gestão mesmo começou a vir desse ano para cá, né? De um momento que a gente teve que parar para assim, organizar a base para poder dali atender melhor e crescer mais, né? E aí foi quando a gente conheceu a tua mentoria, a gente bateu aquele papo lá, né? Você me ligou num domingo, falei, caramba, né? Thiago Volpe me ligando aqui. E aí tomou uma decisão, porque assim, estava faltando, né? A gente já tinha passado por outras mentorias, já tinha conversado com uma outra galera, mas ainda não era aquilo que, cara, de entrar assim na clínica e botar a mão e falar, cara, faz isso, faz assim, melhora isso, melhora aquilo. Porque assim, a qualidade técnica ali a gente tem, e desses anos todos, cursos, pós-graduações, né? Sempre tem o que lapidar, mas não era mais aquilo que faltava, né? Não era mais um curso para poder crescer. Era olhar para um lado que a gente, como médico, não é formado para isso. A gente é ensinado a cuidar das pessoas, a salvar vidas, mas o lado de gestão mesmo é muito pouco, né? Na verdade, 0, eu acho, na faculdade. E aí você precisa correr por fora. E quando você vê a oportunidade de alguém que, cara, tá lá na frente, passou por esse processo, já tem uma clínica de sucesso estabelecida, eu falei, cara, é ali que eu vou me amarrar ali e o que chover para ele vai pelo menos pingar em mim também. Muito bom. Uma coisa que as pessoas... Eu costumo falar muito que eu virei empresário para me tornar um médico melhor. E o caminho não dá para a gente inverter. Eu acho que primeiro você precisa ser um bom médico, fazer cursos técnicos. Às vezes eu falo com algumas pessoas, sabe, recém-formado, ainda não fez praticamente nenhum curso e já quer ser empresário, já quer ser empreendedor. Se a nossa geração tinha um pouco de preconceito com o empreendedorismo, a nova geração já chega querendo empreender. Então, acho que a primeira pessoa precisa ser um bom médico, cuidar de se tornar cada vez melhor tecnicamente e depois ela tem que se tornar um empresário. E porque para cuidar de pessoas, chega um momento que você precisa cuidar de gestão. Porque o seu cliente, o seu paciente, se ele não tiver uma boa experiência com você, ele não vai conseguir fazer as mudanças necessárias na vida dele. Então, se toda aquela jornada dele, no momento que ele entra em contato com a sua recepcionista, que ele encontra com o manobrista do seu prédio ou da sua casa, toda essa jornada tem que ser pensada, porque ele precisa sentar na sua frente e ter certeza, esse cara, ele vai cuidar de mim e ele está pensando em todos os aspectos do cuidado. Ele vai me abraçar do início até o final. Então, isso é uma coisa importante. E você falou um pouco que você até já tinha visto outras mentorias, outros cursos. Eu acho que uma coisa que faz muita diferença é essa coisa de ser médico para médico, né?
que você notou, assim, você quando começou a mentoria, o que você notou de diferente na nossa? Acho que você foi uma pessoa que teve uma evolução muito grande conosco, né? Então... Não, graças a Deus a gente está só crescendo. E um dos principais diferenciais é esse, você não está ouvindo a opinião de uma pessoa que acha que aquilo tem que ser feito, né? Uma pessoa que não só está ali na linha de frente atendendo e gerando resultado para os pacientes, mas também tem um background ali por trás de saber como que faz o lado da gestão, né? E até recentemente conversei com alguns colegas, né, que vieram perguntar, não, e aí, como é que está sendo, né? Entra, não entra? Eu falei, cara... do que eu fiz até então, não é uma questão de só te orientar, faz daquele jeito. Não, é entrar mesmo no teu negócio e falar assim, não, muda isso, muda aquilo, porque desse jeito vai dar certo. E essa mudança vai ser, você deve saber melhor que eu, é diferente para cada mentorado, né? Porque cada um está num estágio de evolução diferente, às vezes tem um público diferente e até compreensão do estado que ele se encontra ali, da gestão da clínica dele é diferente. Então, esse cuidado ali, teu e de toda da equipe toda que assiste a gente ali, foi fundamental para que em poucos meses ali a gente tenha tido esse alavancamento de crescimento, né? E não só no lado da gestão e faturamento da clínica, mas também os pacientes notam de uma maturidade do cuidado que a gente tem com eles. Porque eu treino a equipe sempre para isso, né? Do primeiro contato que tem com o paciente, vocês já estão cuidando da saúde dele. Né? A maneira como ele é assistido, como uma secretária atende, responde uma mensagem, o envio dos documentos, a explicação do que ele vai fazer, qual que é a jornada dele, além da consulta, né? Tudo aquilo é um cuidado que ele se sente assistido, porque é diferente da gente cuidar do paciente que está doente no hospital, né? Ali ele não tem muita opção de quem vai cuidar dele, qual que é o enfermeiro, qual que muitas vezes o médico. Ali ele está te escolhendo por um motivo, né? Tem a parte que ele confia, acredita na tua parte técnica, mas por todo esse cuidado que a gente pensa em oferecer para ele, desse suporte, às vezes entre consultas, 3 meses depois ele saber, cara, lembram de mim, sabem quem eu sou, qual que é o meu problema, parece que como se fosse o único paciente pelo cuidado que a gente tenta dar para eles. E se a gente não tiver uma equipe, não tem como fazer isso. Não tem como médico sozinho, assim. No início, sim, porque no início ele tem poucos pacientes. Mas depois de algum tempo, se a gente não tem uma equipe, a gente não consegue fazer esse cuidado especial. E por isso eu falo muito do treinamento de equipe. A gente tem que estar sempre treinando. O que eu penso da seguinte maneira, se nós pararmos de nos treinarmos, de ir em congressos, em 3 anos, da maneira como a medicina está evoluindo, a gente vai estar completamente fora do mercado. E é a mesma coisa com o nosso funcionário. Se ele não tiver todo ano tendo algum tipo de treinamento, se a gente não der reunião diária, ele vai começar a esquecer a reunião diária, que eu digo aqueles 5 minutinhos que você passa, pergunta para a sua secretária, está tudo bem, posso te ajudar alguma coisa? Ele também vai começar a não cuidar dos nossos pacientes bem. Maico, voltando um pouquinho, uma coisa que eu acho que muita gente quer saber, e os primeiros pacientes, como foi? De onde vieram? Como que você colocou no primeiro dia lá? Tem muitos médicos que falam assim, cara, primeira consulta, como que eu vou fazer? Como que eu vou achar o paciente? O que eu vou falar para ele? Me conta um pouquinho desse início. É engraçado, né? E alguns que estiveram lá no começo, eles ainda estão comigo, né? Mas a minha primeira paciente, de fato, né? Eu nunca vou esquecer, foi em indicação da Rafa. Né? Porque a Rafa já atendia, né? Ela tinha saído também do convênio e começou atendendo particular. E ela alocava uma sala no consultório de uma dentista. E aí a gente estava já nessa iminência de começar. E aí ela falou, tô com uma paciente aqui para você. Eu falei, não, mas como assim paciente para mim? Né? Calma, que isso, né? Não tô preparado para isso ainda. E aí, cara, a consulta que você, às vezes, você não tem ela bem estruturada, porque você estava com um perfil de atendimento antes, e de pronto-socorro, emergência, para mudar isso para um formato clínica e saber traçar essa jornada, né? Então, foi bastante desafiador. Mas eu acredito que pela vontade de querer entregar mesmo o paciente, acabou dando resultado. É óbvio que a gente vai lapidando com o tempo e talvez da forma como foi antes, eu não faria hoje, mas deu super certo, porque sempre foi muito foco em indicação que a gente teve lá, né? Aliás, não foi o foco, mas a gente sempre foi crescendo bastante por indicação. E eu gosto dessa questão porque não ser um médico somente de pacientes de primeira vez, né? Que promete e não entrega, ou não dá aquele cuidado que o paciente merece. E o fato dele estar te indicando é porque ele gostou, né? Pô, vou terceirizar o cuidado da minha mãe para você, da minha filha, da minha esposa. Isso é muito legal.
É muito bacana quando o paciente traz a família inteira, que a gente percebe que realmente a gente está transformando vidas, a gente está mudando a vida daquela pessoa. Foi legal uma coisa que você falou agora, você falou assim, o primeiro paciente, eu pensei, não estou preparado. Muitas vezes a gente não se sente preparado e a gente tem que, obviamente que temos a qualidade técnica, sabemos o que fazer do ponto de vista médico, mas às vezes, se você esperar para você se sentir preparado, quando eu estiver preparado, eu vou começar a atender pacientes particulares. Quando eu estiver preparado, eu vou abrir minha clínica. Quando eu estiver preparado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A pessoa passa a vida se preparando e ela não vai para ação. Acho que essa é uma coisa importante, dar esse passo. É sempre mais alguma coisa que você acha que está faltando, né, para poder de fato começar, mas é ao contrário, né? Você tem que começar e aí as coisas vão acontecendo e você vai ajustando, e é isso. E sempre pensar na melhora contínua. Eu gosto de pensar que a minha consulta hoje, eu tenho certeza que ela vai ser pior do que a minha consulta daqui a um ano. Tenho certeza disso, porque eu estou sempre focado em melhorar, em melhorar, em melhorar a cada momento. Como que você se treina? Você faz cursos, você vai em congressos, a gente já se encontrou até em alguns, não só, já te encontrei no G4 também, fazendo um curso, você é adepto desse aprendizado contínuo. Conta um pouquinho como que você faz para você estar sempre com um médico ali à frente, sempre podendo cuidar dos seus pacientes e da sua clínica. Eu levo muito comigo a questão do long life learning, né? Então, eu sempre fui um entusiasta, um curioso de tudo que eu vou fazer, né? Vou ter uma reforma em casa, vou ver arquitetura, estudar, eu dou pitaco. A Rafa até brinca, ele é médico, educador físico, nutricionista. Então, eu sempre busco, assim, porque se a gente como gestor da clínica e empresário, a gente tem que conhecer um pouco de cada área, né? Então, não adianta a gente ficar só na parte técnica e terceirizar os outros cuidados sem ter um mínimo de noção. Então, desde que eu fui me especializando, todo final de semana um curso diferente, uma pós-graduação. A época da pandemia, né, que trouxe muito esse mundo online, que você acaba conseguindo fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, é congresso, palestra, workshop, pós-graduação, mas isso não só na área médica, né, que é fundamental, porque os tratamentos evoluem com uma rapidez que os pacientes nem imaginam, né, o que era tratar o sobrepeso e a obesidade há 2 anos atrás, né, do que é para hoje, os resultados que a gente consegue entregar para o paciente, mas também na área de gestão, né, se a gente não estiver próximo de pessoas que estão lá na frente, como desde o começo a gente vem falando, a gente fica estagnado com conhecimento técnico, né, muito bom, mas sem saber, às vezes, passar isso para as pessoas e também passar para a equipe, né, porque a gestão de pessoas não é algo fácil, né, nem todo mundo tá pronto ou consegue lidar com isso. Eu já passei por fases que eu tive muita dificuldade com gerir pessoas. E se a gente não vai se aperfeiçoando, entendendo através de cursos fora da nossa área de atuação, você fica estagnado, né? Você não entende o porquê que você não está indo para frente. Isso é um dos pontos que, durante a mentoria, a gente sentiu uma boa evolução, né? Porque não é somente algo sobre ser médico, né? É sobre ser gestor e entender, cara, eu estou lidando com outras pessoas, com muitas das vezes o sonho de outras pessoas, né? Cada cabeça é um mundo. Se a gente não está nessa conversa diária com nossos funcionários, a gente não está entendendo. Será que ele está entregando o que você gostaria? Ou na cabeça dele ele acha que está fazendo e você acha que não está fazendo? Então, se a gente não tem esse ponto de feedback e passar para eles o que de fato a gente quer, ficam desconexos, né, os resultados que a gente quer passar para o paciente. Gostei muito de uma coisa que você falou, porque eu acho que é um dos alicerces da liderança. Às vezes nós achamos que o nosso sucesso é a gente chegar e começar a dar ordem para as pessoas. Mas quando a gente conhece os sonhos dos nossos colaboradores, onde eles querem chegar, se nós montamos para eles uma jornada para isso, um plano de carreira, se a gente se concentra no que o outro quer, o outro vai se concentrar no que a gente quer. Então, esse é um dos pilares da liderança, é conhecer as pessoas e saber onde elas querem chegar. Isso é muito importante. Mas demorou muito tempo para mim conseguir aprender isso, Michael. Às vezes, ao longo da minha jornada, eu me lembro que vários momentos eu fiquei estagnado. O que acontecia? Eu chegava em determinado ponto e eu não via como eu conseguia melhorar. Aí eu cheguei a fazer pós-graduação na GV, de gestão de clínicas e hospitais, vários cursos de empreendedorismo, mas que não eram destinados aos médicos. E aí depois, às vezes, de 1 ano, 2 anos, aí vinha um estalo. Nossa, é só fazer isso que vai dar certo.
E você fica, às vezes, muito tempo estagnado e, às vezes, é uma coisa que você, naquele momento, se você aprender, você vai conseguir fazer. Então, isso muda muito. E hoje o que eu vejo é que eu consigo trazer os mentorados, aquele ponto que eu fiquei, às vezes, travado 1 ano, travado 2 anos, às vezes a gente resolve em uma conversa no one-on-one. E aí você passa por outro ponto. E outra coisa que eu percebi ao longo de todo o tempo, eu comecei a atender em 2007, né? Então, é muito tempo já de atendimento e já tive, desde a minha clínica, clínicas de estética, clínicas de transplante capilar. Mas, às vezes, quando a gestão não está boa, quando você está tendo que apagar um incêndio aqui, um incêndio ali, eu percebi que eu me tornava um médico pior. Por quê? Porque não dá assim, eu estava na consulta, por mais que eu quisesse me concentrar completamente no paciente, se você está atendendo o paciente aqui, você não sabe se está tendo briga na recepção por conta de atraso. Aí chega 2 pacientes assim, foi marcado às 3 horas, outro foi marcado às 3 horas. Aí você olha para a sua secretária e fala, meu Deus, o que ela fez? Então, por diversas vezes, por não saber fazer a minha equipe trabalhar bem, eu percebi que eu estava desfocado do meu paciente. Eu percebi que às vezes eu não lembrava meu paciente que ele precisava voltar. Porque às vezes a gente acha, quando a gente está atendendo, os pacientes não estão voltando porque eles não gostaram do nosso tratamento. Principalmente na área de emagrecimento, às vezes eles não estão voltando porque eles não estão sendo lembrados que eles precisam voltar. Porque eles esqueceram, eles estão em uma situação de conforto, emagreceram um pouco e acham que está tudo bem. E eles acabam engordando novamente. Então, essa equipe que eu fui montando ao redor de mim é que me permite hoje, a hora que eu estou na consulta, meu foco é inteiro do paciente, né? Você percebeu um pouco isso também? Você acha que você está mais tranquilo para clinicar depois que foi ajustando as questões da clínica? Não, com toda certeza, né? Não somente naquele momento com o paciente, mas até poder ter uma liberdade de você sair da tua clínica, às vezes tirar um recesso, um feriado, sem a preocupação de, nossa, vou voltar, vai estar o caos, ou deixei um monte de coisa para trás para poder descansar. E você acaba nem descansando, porque a cabeça não sai do teu trabalho, né? Você sai dali, mas ainda a preocupação fica. E aí, quando a gente vai ajustando esses pilares ali que sustentam a gente, para que a gente possa entregar um bom atendimento, um bom trabalho, muda completamente. Porque você sabe que você vai sair ali da porta da tua sala e vai estar numa certa paz relacionado a essas questões gerenciáveis, né? O WhatsApp não vai estar bombando de dúvida, de pergunta, de dúvida do que fazer, o paciente assim, assado. E aí, de fato, a gente consegue cuidar melhor deles quando os outros também estão ajudando a gente nesse cuidado. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Cada um da equipe ali, desde da copeira, da faxineira, o manobrista e até o médico, o nutricionista, tem a sua responsabilidade ali no cuidado com aquele paciente. E falando em equipe, uma coisa, você foi corajoso, né? Porque a gente tá desde junho, grande parte da sua equipe a gente trocou de lá para cá, né? Me fala um pouquinho como é que foi essa experiência, a dor de cabeça, de repente você tá com uma pessoa, você não tá... E foi preciso de coragem. Eu admirei vocês realmente quando a gente falou assim, olha, a gente está vendo esses problemas aqui, vocês no dia seguinte, então vamos resolver. Partiu para cima do problema, não ficou escondendo embaixo do tapete, que às vezes a gente faz isso, né? A gente finge que não olha para determinada coisa, porque a gente sabe que se a gente vê, a gente vai ter que consertar. Exatamente. Aí você finge que não olha, mas vocês não foram assim, vocês foram assertivos. Muitas vezes o problema está ali, mas também a insegurança de mudar e ter que treinar uma nova pessoa, né? Eu acho que isso encaixa muito no que eu te falei relacionado a aprender do cuidado e a gestão de pessoas, né? E você saber que, cara, determinada pessoa me ajudou até aqui, mas para eu chegar mais longe não vai ser aquela mesma pessoa que vai me levar até ali, tá tudo bem, né? Não diz sobre a capacidade ou não do funcionário, o colaborador que você acaba tendo que trocar, mas é sobre nível de maturidade de cada um, né? E aí você vai entendendo que eu preciso de pessoas que estão podendo me levar mais longe, né? Elas estão num nível diferente de maturidade. E aí a gente trocou 4 funcionários num espaço de tempo muito curto, né? Isso dá uma boa bagunçada, porque é muita gente para treinar, para adaptar de algo que estava indo, mas poderia ser melhor, mas que com aquelas mesmas pessoas talvez a gente não fosse conseguir. Mas graças a Deus deu tudo super certo, né? A gente tem conseguido implementar novas rotinas de cuidado e de gerenciamento da clínica com as pessoas que vão passando por ali. Eu acho que é importante a gente pensar também que, às vezes, quando a gente tem medo de trocar essas pessoas, nós não estamos só nos prejudicando, nós estamos prejudicando elas também. Exatamente. Às vezes, você segura um funcionário ali 2, 3, 5 anos, aquele funcionário ele não está mais alinhado com o seu propósito, com as funções dele, ele não está evoluindo e você não vai cuidar dele a vida inteira. Vai chegar uma hora que seu faturamento vai cair, que não tem jeito, que você vai precisar
buscar outro funcionário. E às vezes você deixa uma pessoa 5 anos em uma zona de conforto, uma pessoa que normalmente não está feliz, porque é raro você ver. Quando a pessoa não está entregando, geralmente ela sabe e ela não está feliz. Aí começa a ter conflito, começa a ter uma série de coisas. E você está impedindo a pessoa de evoluir também. Então, acho que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente precisou de um estímulo também, mais ou menos nesse sentido de ser trocado, um empurrão para ir para frente. E aí foi quando evoluiu. E talvez aquela pessoa também está precisando disso. Aquela saída ali naquele momento pode parecer algo ruim, mas às vezes está abrindo outras portas, outras oportunidades que ela estava acomodada e a gente também estava segurando pelo medo de trocar e ela com medo de sair, de voltar para o mercado de trabalho, como eu queria ser, e impedindo ela talvez de chegar mais próximo de alcançar o sonho dela. O que foi o caso, por exemplo, com a minha enfermeira que saiu agora, né? Ela já não se via mais naquele ambiente e ela já estava querendo seguir para um outro lado, ela queria abrir um negócio dela, né? Teve também uma copeira que abriu um barzinho lá onde ela mora. Então, faz parte, né? Se a gente, às vezes, não der aquele empurrão, uma hora olhando para o nosso lado, mas também pensando, não deixando de pensar que, poxa, não vai, talvez a pessoa não está enxergando agora que isso vai ser bom, mas no futuro vai ser, né? Ela vai achar novas oportunidades. Se de fato é alguém que está buscando crescimento, talvez não seja mais ali com você que ela vai conseguir esse crescimento que ela precisa. Acho que a gente vive num mundo hoje que o desenvolvimento tem que ser contínuo. Digo, quem não está crescendo está caindo, está diminuindo. Então, nossos funcionários, se eles não estiverem se desenvolvendo, se nós não estivermos crescendo, os funcionários não estivermos se desenvolvendo, realmente tem que liberá-los para que eles se desenvolvam em outro lugar. Isso é uma coisa muito importante e a gente tem muito medo disso. E uma coisa importante saber também é assim, esse medo não é que hoje eu não tenho receio, que eu não tenho medo. Até hoje também essas decisões de tirar alguém, de colocar alguém, são decisões que às vezes a gente faz com frio na barriga, que ela sente aquele friozinho, mas sabe que tem que fazer, sabe que tem que evoluir. Né? É que nem... você não tem filho ainda, né? Mas é que nem os teus filhos vão crescendo, né? A gente pensa que uma fase vai passar, mas a preocupação só vai mudando, né? E aí, de determinado nível que você está de crescimento ali na tua empresa, são mudanças que, às vezes, elas podem impactar um nível maior, né? Mas precisa mudar. Quando não está entregando o que precisa, é por algum motivo. E aí você tem que saber entender. É algo que precisa ser treinável, né? E aí é questão de conhecimento ou não. É uma pessoa que talvez ela não está onde tem que estar e aí você tem que, de fato, trocar, não tem o que fazer. Sem dúvida. Acho que até legal você entrou nesse assunto. Você e sua esposa trabalham juntos, né? Como é que é essa questão de equilibrar a rotina? Eu trabalho também com a minha esposa, mas a gente ainda não tem filhos. Então, para nós, é muito mais fácil. Vocês têm 2 filhos. Como é que vocês equilibram a rotina? Essa coisa de ficar o dia inteiro junto da clínica, em casa. Tem conflito, não tem conflito? Porque eu falando com muitos médicos, eu percebo assim... Grande parte dos médicos, às vezes a esposa não é médica, não é nutricionista, mas ajuda ele na gestão. Então, tem muitos casais que trabalham junto. Eu vejo que isso dá muito certo, mas também vejo que para alguns dá certos problemas. Como é que é essa dinâmica de vocês? Acho que o conflito sempre tem, né? Senão não seria um casal, mas... A gente brinca que, às vezes, na clínica a gente nem se vê. Tá cada um na sua rotina e é como, de fato, assim, o assunto é profissional, né? Porque tem gente que olha, e até paciente, fala, não, mas não enjoa, não cansa de estar ali com a tua esposa o dia inteiro, 24 horas. Mas acaba sendo muito gostoso, né? Porque você divide um fardo ali que é algo que o empresário tem essa dor, né? De, poxa, é um mundo sozinho que você está ali. E aí você poder dividir com alguém que entende, porque às vezes ou você tem uma esposa que talvez ajude, como você comentou na parte de gestão, ou não, né? E aí vai gerar uma cobrança extra ali de talvez você estar numa fase que você precisa se dedicar mais, trabalhar mais, não tem muito tempo de final de semana, e aquela pessoa não entende, né? Mas para isso você precisa de rede de apoio, né? As crianças, graças a Deus, a gente consegue ter uma rede de apoio legal para ajudar, elas também são bem compreensivas, mas é um desafio, porque assim, a gente se cobra às vezes por não estar conseguindo estar mais tempo, passando mais tempo com eles nessa fase de crescimento, né? As meninas têm 7, 8 anos, mas a gente sabe que é para poder oferecer algo melhor lá na frente, e até mesmo, não só lá na frente, como hoje, né? Se a gente pode dar tudo aquele conforto que elas têm, é porque dependeu de estar mais tempo ali dentro do trabalho. Mas a gente consegue equilibrar bem, no via de regra, né? Talvez 90% do tempo o negócio funciona bem. Sabe o que o André, a gente precisou fazer uma época? Porque a gente gosta muito de trabalhar, a gente gosta muito de atender pacientes.
E hoje a mentoria também é assim, a nossa menina dos olhos, porque a gente acaba ficando muito próximo e vai vendo a transformação que vai tendo na vida das pessoas. E a gente estava chegando em casa e estava sempre conversando de trabalho, tendo ideia, isso e aquilo. A gente estipulou que tem o dia do namoro. Tem um dia que a gente sai da clínica, a gente está proibido de falar da clínica ou da mentoria. Então, atualmente está sendo na quarta-feira. Final de semana a gente também consegue, mas na quarta-feira a gente sai da clínica, a gente vai jantar em algum lugar, a gente fala assim, hoje não pode falar de trabalho. Hoje é só pessoal. Isso toda quinta, né? De sair para jantar, para ter um momento casal, porque senão é trabalho e filho, e aí você acaba, por mais que junto, tá se distanciando. E ontem foi nosso aniversário de casamento, né? A gente fez 9 anos de casado. E o combinado foi esse, quando a gente saiu, ó, não vamos sair, falar de trabalho, né? Aí saímos para jantar, mas não tem como, uma hora ou outra acaba surgindo um assunto, na volta inclusive, né? E aí eu comentei com ela, a gente combinou que não ia falar de trabalho, né? Ela falou, é verdade, né? Mas faz parte. Bom, parabéns então pelos 9 anos de casado. Sabe que eu adotei uma estratégia quando eu pedi a em namoro. Hoje a gente está completando 4 anos de namoro. Porque eu pensei bem assim, bom, é dia do médico, né? Então, no dia que começarem a me parabenizar, eu vou parabenizar ela pelo nosso aniversário de namoro. Foi estratégia assim, não tem erro, eu não vou esquecer. E não é uma data dupla, né? Tipo assim, aniversário de namoro junto com outra comemoração. É dia do médico, mas me ajuda a lembrar, né? Pronto, né? Eu acordo de manhã, eu vejo assim, parabéns, eu já... Deia, meu amor, nosso aniversário de namoro. E... Caminha, uma coisa que eu acho que é interessante, a gente fala bastante na mentoria, voltando a pensar um pouco nos pacientes, questão de segmentação, né? Não adianta a gente achar que a gente vai atender bem o garoto de 15 anos obeso e o idoso de 80 com uma obesidade sarcopênica. Hoje, qual que é o paciente das pessoas, assim, se tiver um paciente aqui nos olhando, quem que é aquele paciente que você sabe que você vai transformar a vida, para quem que você se dedica, eu sei que não é só um tipo, mas quem são as personas que a gente fala muito da sua clínica? Isso é curioso, né? Porque quando a gente vai para essa área de um cuidado mais integral do paciente, acaba vindo essa questão, né? De familiares querendo trazer filho, você atende criança de 13 anos, você atende minha mãe de 80, de 90, mas a gente não consegue ser bom em tudo, né? E o meu público ele foi muito me escolhendo durante essa jornada aí, desde que eu abri a clínica, não foi algo intencional, até porque não sou ginecologista, né? Mas hoje meu público é muito mulheres acima de 40 anos, né? Mulheres entre 40 e 55 anos que buscam manter sua produtividade, né? É uma fase que a mulher começa a sentir mais pela queda hormonal e não entende, ela não foi preparada para chegar naquilo, tá acima do peso, tá vendo que fazer as mesmas coisas que faziam antes não dão o mesmo resultado. É uma mulher empresária, bem-sucedida, casada e precisa cuidar do trabalho, da empresa, do filho, do marido e, poxa, parece que tudo começou a ficar muito mais pesado. E aí, é um público que eu fui aprendendo e gostando muito de trabalhar, porque a gente consegue entregar muito resultado para esses pacientes, né? De manter uma produtividade boa, uma qualidade de vida, independente de ela estar mais velha ou de estar chegando ou não na menopausa. Sabe que eu acho que a nutrologia, a medicina do esporte, a nossa área de atuação em geral, resgatou um pouquinho daquele médico de família que acompanhava a pessoa. Então, às vezes, as pessoas falam, é uma novidade? Gente, não é uma novidade. É simplesmente um médico que vai olhar para a pessoa como um todo. Hoje, a gente sabe que alimentação e estilo de vida são as coisas mais importantes. Então, eu não vou só ser um prescritor de remédio para consertar a doença. Eu vou acompanhar a vida da pessoa, vou cuidar dela, que é o que você faz lá também. E aí, nesse critério, todos os pontos importam, né? Você querer saber do sono, da alimentação, do estresse, o que ela faz, quais são os gatilhos para ela, porque é o cuidado da saúde, não apenas daquele pedaço do corpo que adoeceu, né? E aí, por isso que acaba sendo comum, quando ela passa pelo processo, ela sente melhor querer trazer as pessoas que elas gostam, né? O filho, o sócio, um amigo, que, cara, eu passei lá, foi muito bom para mim. E eles acabam divulgando muito, né? Às vezes sem a gente pedir mesmo, porque se sentem bem e os outros estão vendo, nossa, você está melhor, você está mais bonita, está mais ativa, está produzindo mais, o que você fez, o que está acontecendo? Cara, vai lá, meu médico
é esse aqui, me ajudou bastante, vê se ele consegue te ajudar também. E sabe uma coisa que eu faço na clínica? É que na mentoria a gente fala bastante. Às vezes a pessoa, quando ela está muito feliz, é só a gente lembrar ela. Você está feliz, você teve excelentes resultados. E seus amigos, as pessoas que estão perto de você, você não acha que alguém pode precisar também? Às vezes é só a gente lembrar ela, isso gera mais indicação, isso já aumenta a nossa carteira de pacientes, né? Essa foi uma estratégia que eu aprendi com você e tem dado bastante certo. Porque, assim, às vezes a gente tem vergonha, né, de falar isso com o paciente, de pedir um depoimento ou uma indicação, mas aquela pessoa está pronta para fazer isso, né? Ela só não tinha pensado, talvez, sobre, que legal, o médico quer me ajudar. E alguns pacientes é até estratégico para a própria melhora dele, né? Porque ele quer melhorar, mas às vezes ele está num ambiente ali de amigos que não estão querendo se cuidar tanto e está acabando desfocando ele. E você fala, cara, você vai ter que se afastar desse ambiente por um tempo, mas quando você voltar, você vai mudar todo mundo que está ali, porque eles vão ver tua melhora e você quer o bem daquelas pessoas e você vai falar, vai lá que agora todo mundo vai melhorar para que a gente possa voltar a conviver com mais saúde, digamos assim. Eu gosto de falar para os pacientes, quando eu estou falando, falo, bom, quem são as pessoas que você mais convive, tá? Qual delas está acima do peso, não come bem? Geralmente tem uma, duas pessoas. Eu falo, vou precisar que você, pelo menos nessa fase inicial, se afaste um pouco, porque o seu ambiente é mais poderoso que qualquer coisa que eu vou fazer aqui. Então, você vai se afastar um pouquinho. Ele geralmente me falou, é um sócio, é irmão, é amigo. E aí, depois que ele já teve bons resultados, eu falo, bom, agora você tem duas escolhas, tá? Sabe essa pessoa que eu pedi para você se afastar só temporariamente? Ou você vai desfazer a amizade com ela ou você vai trazer ela aqui. Eu faço uma brincadeira, obviamente, de maneira leve. Isso geralmente gera indicações. Isso acaba gerando prosperidade para nós, né? O ambiente influencia bastante, né? Às vezes você quer mudar, mas assim, você está num ambiente que não está te favorecendo frente a isso, né? A vida social, às vezes, daquela pessoa é bastante ativa, e ela tá jantar de negócio, almoço de negócio, aí acaba tendo um drink, um vinho, alguma coisa assim. E ela acaba achando aquilo natural e não está entendendo ou sabendo como sair daquela zona de conforto, né? A gente fala buscar conforto, não desconforto, né? Então, cara, eu sei que eu preciso melhorar a minha saúde aqui, eu preciso priorizar e para isso ou eu mudo ou as coisas não vão ter resultados diferentes com a mesma coisa que eu estou fazendo. Muito bom. Bom, agora uma pergunta que é legal para refletir. Onde que o Michael vai estar daqui a 5 anos? Olha, talvez essa é uma das perguntas mais difíceis, né? Que, assim, vários lugares que a gente passa tem essa questão, né? Mas o que a gente quer realmente é continuar cuidando das pessoas, né? Cada vez mais entregando mais qualidade, mais saúde, né? E para isso a gente tem que ajustar a base e crescer, que é o que a gente vem fazendo há um tempo e que intensificou e melhorou bastante depois que a gente entrou na mentoria. Mas a ideia é tornar uma referência, né? Fazer com que a clínica cresça, a gente, como cresceu um tempo atrás, mudar de um ambiente, conseguir cada vez atingir mais pessoas e cuidar de mais pessoas, porque o que a gente sabe, já batemos bastante nessa tecla aqui, é que as doenças crônicas elas só crescem, né? Então, continuar nessa mesma linha de tratamento e de acompanhamento, sem ter esse olhar preventivo que hoje a gente já tem, não está mudando essa situação. Então, à medida que a gente cresce, a gente consegue ajudar mais pessoas e quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente prospera, né? Então, vejo lá na frente sendo um médico referência na área que eu atendo, né? Com uma clínica grande, trabalhando com mais médicos, podendo ajudar também essas pessoas no crescimento individual delas. Que bom, que bom. E para finalizar, tem algum aprendizado aí que você teve desde junho que você acha que é importante compartilhar com quem está nos vendo? Você puder falar assim, qual foi o principal aprendizado que você teve? Os aprendizados são diários ali, né? Desde dos one-on-ones, o contato dentro do grupo que a gente tem ali no WhatsApp, discutindo diariamente até coisas mais ligadas à questão técnica, né? Mas talvez o que até agora ficou de mais lição, né? Foi essa questão de, cara, eu preciso cuidar da gestão, né? Então, eu preciso parar, às vezes abrir um horário na minha agenda, enxergar não somente como médico que atua, né? E ter esse olhar de empresário para que você possa realmente ajudar e crescer mais pessoas. Então, cuide da sua gestão, né? E não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Então, cuidar da gestão da tua empresa também tem que ser cuidar de você. E isso a gente vê e prega bastante na rotina, quando você acorda, tá a cortina abrindo, tô indo aqui fazer meu cardio, minha musculação, seja o que for.
E isso inspira, né? A gente como médico e saber que, cara, eu preciso fazer, porque se eu não faço e não acredito naquilo que eu estou pregando, o paciente também ele não vai acreditar em mim. Então, o cuidado, não só com a sua pessoa física como um todo, mas a gestão, né? Cuide da gestão para que você possa crescer. E às vezes é dar um passo para trás, né? Fechar um horário na agenda que você acha que, puta, vai me impactar, mas que lá na frente serão 10 passos para frente. Acho que todo médico, quando ele abre o primeiro consultório dele, por mais que ele possa achar que não, mas ele é médico e é empresário. Se ele fizer as coisas erradas, ele vai quebrar, ele vai começar a ter que trabalhar demais, ele vai gastar a própria saúde. Então, acho que essa é um estalo que a gente tem que ter um dia. Não é uma escolha. Se eu abrir um consultório, se eu aluguei uma sala, eu passo a ser empresário. Marco, conheci muito mais você, né, de alguns meses pra cá, e preciso, cara, te parabenizar, porque você é um cara que eu também tô aprendendo a admirar. Você é um cara que estuda muito, que assim, todo lugar que eu vou, tô encontrando você, buscando aprendizado aqui, buscando aprendizado ali. É um cara corajoso, é um cara que a hora que viu que tinha um problema interno na clínica, foi, resolveu. É um cara que teve um crescimento gigantesco desde que a gente começou e que sempre está concentrado em o que você vai fazer para melhorar a vida do seu paciente. Essa sua prioridade, acho que é isso que a gente precisa para ter sucesso na vida, se focar em melhorar a vida dos outros. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, meu amigo. E obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Volpe. Sem teu apoio, nada disso teria acontecido. E a coragem é isso. Às vezes você investir um dinheiro que parece alto, mas que fazendo a coisa certa com as pessoas certas, o retorno é garantido. Mas precisa acreditar, tem que ter coragem. Muito bom. Obrigado. Valeu, Volpe.